Roma, você tem um trabalho que eu acho muito bacana, que você tem um filho autista, você sempre se importou muito com essa questão do autismo, né? Faz tempo, e foi criada uma associação, você sempre está junto, sempre está dentro. Fala um pouquinho para nós, desde o início, como é que se criou isso, de onde surgiu a ideia. É uma das poucas associações do Paraná de autismo. Nós temos 399 municípios, eu acho que conta no dedo onde tem uma associação e tão ativa assim com os pais, amigos. Fala um pouquinho para nós. Então, a associação, a AC, né, ela foi criada da necessidade que os pais é, encontravam ali de algumas soluções, porque era necessariamente um grupo do WhatsApp, onde todo mundo falava mal de todo mundo, falava mal dos médicos, mal da prefeitura, né, e das dificuldades que tinham por estar naquela condição de ser um pai Sim. atípico, né. Daí a gente, com algumas cabeças, a Luana, que já esteve conversando com você, a Adriana, né, temos que dar aqui um crédito para o vereador, ex-vereador Prego, né, também foi um grande incentivador aqui da criação da AC, né, a Andrelina, que hoje é a professora Andrelina, que também fez parte da criação, Uhum. né, a gente sentiu a necessidade de ter essa organização para que a gente pudesse responder à altura perante alguns profissionais que questionavam o nosso trabalho, né? As mães e pais que precisavam de auxílio mais dirigidos, mais organizado. Então foi um ano de batalha para criar a AC, né? Hoje ela já tem indo para o seu terceiro ano de criação, com bastante resultados. Já tem a sua sede, né? Por sinal, já está pequena de novo. Já ficou pequena duas vezes, né? Ela já está pequena de novo. Ela faz um atendimento social, ela viabiliza para as famílias carentes do município um atendimento social com profissionais em terapia e outras situações ali que apoio jurídico, né? E se você falar assim, a quantos pais se relacionam com a associação? A última contagem que a gente tem, a gente não para contar, mas já tinha mais de 1.000 famílias em Colombo, mais de 1.000 famílias em Colombo. Não quer dizer que 1.000 famílias com autismo, Sim, mas eu tenho às vezes um conhecido e eu quero me informar sobre a associação para eu poder ajudar aquele conhecido. claro. Então, a gente tem essas 1.000 famílias que se relacionam com a associação, que carecem muito da ajuda do município, que carecem muito da ajuda das pessoas do município, das empresas do município, tudo que sempre vem é muito bem-vindo. Né? Nós temos hoje muitos movimentos nos ajudando, né? E isso vem nos deixar um pouco mais tranquilos, né? Porque a gente sabe que as famílias estão tendo essas informações, estão podendo acolhê-las. E a Adriana, que hoje é presidente, toca aquilo ali com unhas e dentes de uma onça, né? A Luana é a vice-presidente também. E são duas guerreiras aí que a gente tem que respeitar. Quando a gente foi, digamos assim, apresentado ao mundo do autismo, né? O Miguel hoje está com 13 anos, a partir dos 2 anos de idade que a gente teve o laudo, como toda família que recebe o laudo, a gente entra um pouco em desespero, Sim. né? Parece que abre um buraco na tua frente, você não sabe o que você faz. Mas depois a gente foi andando. A minha esposa foi se especificando mais em leis, eu fui mais em desburocratizar os processos, né? Em canalizar relações ali para facilitar. Hoje ela é pedagoga e ela tem um respeito muito grande dentro da escola que ela trabalha, do conjunto escolar que o meu filho participa, né? Então a gente é sempre chamado para opinar sobre alguma coisa. E para nós é uma satisfação, uma alegria. E se você queria tudo de novo, queria tudo de novo, tá? Porque o Miguel, você teve a oportunidade de conhecer ele agora há pouco. Eu já Essa, conhecia ele quando ele era. Agora o homem tá um ele está gigante. quase na altura do pai, né? Chegando a 1,90 m com 13 anos, Você né? vê, vai passar o pai com certeza. Vai. Mas essa criança amável, carinhosa, respeitável, de ótimo coração, não tem uma maldade, sabe? E o autista tem essa qualificação. Eles sempre são a versão daquilo que a gente acha que as pessoas são. Eles são totalmente do bem, são como eu já falei em outras situações, uma evolução do ser humano. Eu, eu vejo assim, pelo jeito que você fala,
vai demorar muito, mas tem pessoas que ainda falam assim: ah, eu conheço um autista. Ela acha que porque ela conhece uma pessoa autista é tudo igual. Não. Infelizmente tem muito isso aí, é normal. Mas você fala uma coisa aqui que realmente é verdade. Se tem uma pessoa, e hoje você, como pai, sabe disso, como amigo dos autistas, como membro da AC, você vê assim que não tem pessoa melhor do que o autista, porque eles são puros. Ô, Ivan, eu sou nível 1, então eu posso ter umas maldades. Aqui está o Ivan de Colombo aqui falando, o nosso prefeito da Vila Zumbi, o mestre Bizu, tudo mandando abraço para você. Poxa, que bom. Então eu vejo assim, mas Sinto ser abraçados também. O coração do autista, eu não conheci um autista que não tem um coração bom. Né? Então eu acho legal. Claro que toda pessoa tem, mas eu ainda sinto muito quando algumas pessoas vêm e falam para mim assim: nossa, mas você é autista? Porque você é inteligente. Cara, é sério, eu fico com muita raiva. Tem uma outra que eles falam assim: eu nossa, fico com ele muita é tão raiva. bonitinho, ele é autista, mas tão bonitinho, autista tem que ser feio? Cara, e aquilo que você falou, o autista, que você fala, mas aquela família tem um autista que ele não fala com ninguém. Gente, o cérebro do autista é uma coisa linda. Mas eu quero ele tem um mundo muito bacana dentro da cabeça dele. Wilson, a gente tem que falar o seguinte: o autismo, ele faz você pensar e você tem que agir primeiro como família, na acolhida, sim, no cuidado, na dedicação e nas providências que eles precisam. Sim. Todo autista precisa de terapia. Alguns autistas precisam de medicamento. E a família que se vira. Infelizmente, a maioria das famílias são solo. São de mãe solo. Né? A grande maioria das famílias de autistas são mães solos. Né? E como aí fica mais difícil. Como tem homem... Aí eu vou falar não de autismo. Como tem homem covarde nesse mundo? Eu falo isso pelo seguinte, Roma, não é querer me... eu sou pai solteiro. Né? O meu filho levou um azar desgramado que o pai daí, depois de velho, que eu demorei, eu fui ter diagnóstico tardio, né? Ele tem um azar desgramado, que o pai, além do pai ser autista, aí ele agora mora com a namorada, são casados, né? Ela também é autista. Eu falei, não escapou. Mas eu vejo assim, falando sério mesmo, como tem pai covarde nesse mundo. Tem muito. Eu não tive esse desprivilégio, meus pais faleceram os dois eram divorciados, mas eu tive pai e tive mãe. E eu fui pai solteiro do meu filho, eu não tive nada com a mãe dele, a gente teve ele, né? E ele foi criado na família desde que nasceu, nunca... Pela e infelizmente não é normal. Eu vejo que muito pai, não é só do autismo, o pai que abandona o autismo não é nem não é um ser humano, sendo bem, não é um ser humano, né, que abandona qualquer criança. Para mim aquilo ali não é gente. Mas eu não entendo como você abandona uma criança, como você, sabe, não entra na minha cabeça. Uma pessoa dessa para mim, não, o que eu quero falar eu não posso, mas não é um ser humano. Então, a complexidade do autismo, né, toda essa magnitude do autismo, ele requer bases de referência para as crianças. Né? A base materna é importante, mas a base paterna é muito mais importante, que é a limitadora, é a parceria. Né? A gente lamenta muito essa condição de 80%, 85% das famílias Sim. com autismo serem mãe solo. Né? Mas nos cabe fazer o quê? Como o poder público agir da melhor forma e implantar programas que possam ser feitos, e como sociedade criar associação, viabilizar, fazer com que essas mães conversem, se ajustem, se ajudem, que troquem informações, que troquem medicamento, que troquem informações sobre profissionais, para que fique mais fácil para cada uma delas. Né? Eu deixo um abraço aqui a todas as mães autistas. A gente sabe muito dessa dificuldade, né? E vocês são guerreiras no extremo. Qualquer um abaixo que fala que é guerreira, não. Venha ser guerreira nessa condição. Verdade. E Roma, eu vou falar um negócio aqui para você. Eu acho que eu já te falei. Eu acho que eu falei. Mas se eu falei, eu vou falar de novo, porque eu não estou bem lembrado. Mas fala a verdade, assim, né? Como diz. Como é que o tio Clodovil falou? Agora olha para a câmera e. Roma, fala a verdade. Você não virou outra pessoa depois do teu filho?
Você tem filho e filha, né? O teu autismo é o do Miguel. Isso, eu tenho a Gabriele com 30 Isso. anos, né? Numa condição tranquila. E tem ele o Miguel com 13. com Então 13 fala a anos. verdade, você ser pai a primeira vez, você teve uma filha, normal. Não é que ela é normal, não é isso. Normal. Não, eu digo assim, normal ter a filha, é isso que eu digo, Exatamente. Né? Todo pai tem filho, tem filho. Tá. Mas fala a verdade. Como ser humano, você não virou outra pessoa depois do seu filho? Cara, você não tem como ser diferente. Você não tem o direito de ser ranzinza. Você não tem o direito de ser mal-humorado. Você está ali o tempo todo. Você está acolhendo. Tá? Aquela pessoa depende da tua condição, depende do teu trabalho, né? Então você vê o mundo como oportunidade, não mais como obrigação. Qual a oportunidade que o mundo me dá para eu criar melhor meu filho, né? Aquela grande angústia que a gente tem de pai autista, e quando eu não estiver aqui, como é que vai ser? Sim. Compartilho isso com todas as mães, com todos Sim, os pais. todos que têm, todos nós sofremos disso. Falar, quem vai cuidar? Como é que vai ser? Como vai ser a vida dele? Isso, né? Então, o que nos cabe? É uma discussão que eu tenho geralmente com a minha esposa. Nos cabe da gente tentar garantir para ele toda a autonomia que ele puder, o engajamento social, o engajamento pedagógico que ele possa ter, que ele consiga absorver, para ele se salvar desse mundo malvado que ele vive, né? Que o mundo não é bonzinho com a gente. A gente vive num mundo, eu conheço, esse mundo é horrível, o mundo, não tem que, o mundo é horrível. Mas por isso que eu te pergunto assim, o mundo, ele, não é o mundo, a maneira que a gente fala, o mundo parece que prepara as pessoas para não ter amor, né? Para não ter coração. E quando um pai e uma mãe, um pai de verdade, não esses lixos que eu não quero ficar nominando, mas quando um pai de verdade ele tem um filho, uma filha autista, esse amor ele não tem ideia do que é amor até esse momento. Sabe por quê, Wilson? Na maioria dos casos autistas, eles não devolvem pra gente. Geralmente, quando você ama alguém, você quer alguém, você dá e você fica esperando receber. E quando você é pai de autista, você aprende a amar só dando. Porque para eles não tem a condição de devolver para você. Eles não vão te falar coisas que você quer ouvir, não vão te retribuir ações que você fez, entende? Você entrega aquilo, entrega a tua alma, o teu trabalho, simplesmente pelo amor de ser. Eu vou te falar uma coisa aqui, só para aproveitar o momento que eu não falo isso, nem vou ficar falando com outras pessoas. Muitos reclamam, falam, pô, mas você não chora? Não, já chorou gente aqui comigo. Mas eu não sei se é por eu ser, não sei, tô sendo sincero agora. Mas a primeira vez que eu falei para minha mãe ela teve câncer e durou bastante o tratamento, ela foi muito forte nisso. E eu sou o filho mais velho. E daí ela sempre teve uma preocupação assim diferenciada comigo, mas não que, né, que ela fala, mas eu nunca, Roma, você falou isso aí é difícil pra gente. Eu nunca falei para minha mãe que eu amava. Você não faz isso que eu entendo que você fala. Eu não fazia isso. Cara, a primeira vez que eu falei isso para minha mãe, olhando no olho dela, porque daí ela ficou uma semana no hospital, naquele período que a gente chama de paliativo. Sim. Quando ela já estava há 3 dias no hospital, eu fiz ela me dar, porque é uma coisa de família que eu falei, ó, vai ser o último presente que a senhora vai me dar. Coloquei na mão dela. Aí pela primeira vez, cara, e eu acho graça assim, que o meu irmão chorou, nós somos em 3 irmãos. Meu irmão chorou com a minha mãe, minha irmã chorou com a minha mãe, eu não chorava. Então, quem não te conhece, mas, pô, a pessoa não tem sentimento, né? Foi isso que você falou, ele não devolve. Primeira vez, assim, quando eu cheguei, encostei perto dela, assim, falei, a senhora sabe que eu te amo, né, mãe? Ela falou, eu sempre soube. Olha o jeito que eu falei. Então, é difícil, por isso eu entendo você, porque ele sente, você pode ter certeza, o teu filho, todo pai de autista, eu disse agora, todo pai, toda mãe de autista, principalmente as mães, né, que ele tem isso dentro dele, ele só não expressa. Porque essa coisa ele não vê da maneira que você vê, que você falou, não, mas quando eu falo que eu amo alguém, eu quero ouvir de volta, né? Ele sente isso, né? Ele sente, mas ele só não expressa da mesma maneira. Os pais, eles entendem, né? Sim. Que às vezes qualquer evolução
Às vezes, todo dia eu pergunto para minha esposa como é que foi o Miguel hoje na terapia. Fala, ó, hoje ele no cavalo ele ficou maravilhoso. Aquilo para nós a devolutiva. Aquilo para nós é a qualificativa. Os abraços, que eu já vi vídeo dele te abraçando. O abraço é a forma dele dizer eu te amo. E olha, ele não abraça todo mundo. Né? Eu sei. Eu não gosto que encoste em mim também. Não, ele até não é tanto assim, sabe? Mas ele só vai fazer isso. Né? Agora ele está um pouquinho mais esperto. Quando ele quer alguma coisa, ele começa. Sim, né? Já é da adolescência. Agrada. Já é da adolescência. Quando ele está querendo alguma coisa, ele vem. Esses dias ele chegou, eu me surpreendi e falei, pai, vamos conversar? Falei, vamos conversar, né? Eu estou de castigo, né? Eu perdi o celular, perdi o videogame. Falei, claro, você foi trabalhar comigo, fez um monte de birra, brigou com a tua mãe, você não quer ficar de boa? Não, mas se eu prometer que eu não vou fazer mais nada. Falei, cara, olha o nível da devolutiva, quanto pesado e difícil foi para ele concluir isso e trazer para mim. Verdade. Né? Mas estamos evoluindo. Daqui a pouco dá tudo certo.